Abra novamente a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero ler novamente a partir do versículo 8 até o versículo 20. Que diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Ó Deus, obrigado porque pudemos já neste culto elevar nossas orações, nossas vozes através de músicas e também ouvirmos o coral na mensagem cantada do Natal. E que neste momento agora, que é central em todo o culto que te prestamos, momento de exposição da Tua Palavra, o Senhor fale conosco. E não somente que fiquemos impressionados, maravilhados com a mensagem do Natal, quer seja lida, quer seja ouvida por pregação ou através de músicas, mas que sejamos transformados através da história do Teu amor por nós, quando enviou o Teu Filho, o Rei de Amor, para viver e morrer, para que pudéssemos viver por meio dele. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, e fala aos nossos corações nesta noite. É o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós consideramos nas últimas semanas sobre este momento do nascimento do Senhor, que dissemos ser o momento mais esperado da história. O momento quando as promessas de Deus seriam cumpridas de uma forma inesperada, mas tão almejada. Quando uma virgem concebeu, teve o bebê, o Senhor Jesus, na cidade de Belém, como Deus soberano quis, enfaixou-o e colocou-o numa manjedoura. Um momento tão aguardado no decorrer de toda a história, que mais do que poderíamos imaginar também, uma expectativa que não foi somente de toda a humanidade caída e redimida em Cristo, mas também daqueles anjos. Como vimos na última semana, um anjo apareceu aos pastores, pessoas negligenciáveis, impuras, pessoas imerecedoras de confiança e de qualquer tipo de benefício. Mas foi a pecadores, como eram considerados assim, que o Natal foi anunciado pela primeira vez. Aquele foi o primeiro Feliz Natal, quando o anjo disse aos pastores, depois daquele susto, para que não temessem, porque ele lhes trazia uma mensagem de grande alegria, porque naquele dia havia nascido, na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor, e deu até um sinal para que eles identificassem aquele rei
de amor. O Rei da Glória, o Senhor Jesus, que de um modo completamente diferente de outra criança que poderia haver naquela região, estava enfaixado numa manjedoura, certamente conhecida por aqueles que cuidavam de animais. E ficamos imaginando a grande expectativa que até mesmo os anjos tiveram deste momento. Quando depois do anjo que proclamou a notícia do nascimento de Jesus, foi rodeado com uma grande multidão, uma milícia de anjos que entoavam de uma forma a glorificar a Deus, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E depois da mensagem do primeiro anjo, depois do louvor e da glória que foi tributada a Deus por essa multidão inumerável para nós de anjos, os anjos se ausentaram. Isso causou uma reação naqueles pastores. Eles ouviram sobre a verdadeira mensagem do Natal. Assim como eu e você temos ouvido, não somente nas últimas 4 semanas contando hoje, mas sobre o fato do Filho de Deus ter vindo a esse mundo para viver no lugar daquele de todo que nele crê. E para receber o castigo na cruz do Calvário, já prenunciado por aquela manjedoura sobre a qual ele foi colocado. Aquela manjedoura de madeira. Quando ele nasceu, mas no momento em que ele morreu, ele foi colocado numa cruz para receber o castigo, no meio e no seu lugar, se é que você tem crido no Senhor Jesus. E quando aqueles anjos se ausentaram, do mesmo jeito que um clarão muito grande apareceu, ficou uma escuridão. Um momento de alegria que foi o anúncio do nascimento do Senhor, parece que foi por alguns instantes real, com aquela beleza, e gostaríamos de estar lá, ouvindo esse coral, cantando também, glorificando ao nosso Deus. E quando aqueles anjos se ausentaram, qual foi a reação dos pastores? Daqueles que ouviram primeiro Feliz Natal, e o motivo da alegria do verdadeiro Natal. Os pastores se diziam uns aos outros, e aqui a ideia no grego é com uma expectativa, uma ansiedade, algo que seria para ontem. O que eles disseram? Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Através do que lemos, do que cantamos, do que ouvimos ser cantado, do que tem sido pregado neste púlpito no decorrer de todos os anos, não somente em momentos do Natal. A respeito da maneira como Deus quis salvar pecadores. Essa mensagem do Evangelho, as boas novas que os anjos anunciavam, os pastores quiseram ver pessoalmente a respeito deste acontecimento, desse momento mais aguardado de toda a história. E eles disseram, não podemos ficar aqui nos campos. E você já parou para pensar se todos os pastores foram? Quem ficou cuidando do rebanho? Isso não era o mais importante. Eles tinham ouvido falar do Evangelho e eles não poderiam fazer outra coisa senão irem ao encontro do Senhor, buscarem ao Senhor Jesus para adorá-lo. E foi isso que eles fizeram. Eles quiseram saber mais dos acontecimentos envolvendo o Senhor Jesus. Quiseram retribuir ou corresponder ao fato de que Deus tinha revelado a verdadeira mensagem do Evangelho a eles. E o versículo 16 diz que eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Assim como vimos nos 7 primeiros versículos. Assim como o anjo anunciou a eles. E quando eles viram a respeito de tudo que tinham ouvido e de tudo que tinham visto, versículo 17, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E o que eles ouviram falar a respeito do menino?
que esta era uma boa notícia de grande alegria, que naquele dia havia nascido na cidade de Davi, como Deus prometeu ao rei Davi, o Salvador do seu povo, o Messias prometido, o Rei de amor, que é Cristo, ungido Messias esperado, e Ele é o Senhor sobre todas as coisas também. Isso que eles estavam divulgando, estavam ansiosos por fazê-lo, e todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Aqueles que ouviram a respeito da mensagem do nascimento do Senhor, sobre quem era aquele bebê, aquele que foi prometido por Deus, e sobre o fato dele ter encarnado e de estar ali no meio deles, de ser uma mensagem verídica, uma realidade. Todos os que ouviram sobre isso ficavam admirados das coisas referidas pelos pastores. Nas oportunidades que temos de considerar a respeito do nascimento de Cristo, sobre os sofrimentos pelos quais ele teve que passar, sobre a maneira que ele foi glorificado e sobre o fato de que um dia ele irá voltar, que tipo de reação eu e você temos? Podemos ser indiferentes? Podemos ficar admirados, maravilhados? Que belíssima história, como foi cantado pelo coral, o que é uma verdade. Mas não basta apenas achar uma bela história para ser contada e lembrada de vez em quando. Não basta apenas uma vez por ano nós voltarmos para as páginas dos Evangelhos e de outras passagens, desde o Antigo Testamento, a respeito deste menino que nasceria, o Senhor Jesus. É necessário que se tenha uma reação além da admiração. Os pastores, além de ficarem admirados mais do que com a aparição dos anjos, mas com a mensagem que eles tinham. A aparição dos anjos foi por um breve momento, mas a expectativa do Salvador vinha há muito tempo, e era chegada, e aqueles pastores demonstraram temor pelo Senhor, demonstraram uma postura de piedade, e eles também falavam a respeito de tudo que eles estavam ouvindo. E Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Os pastores buscando conhecer mais a respeito de Cristo. Maria, com tudo que estava presenciando, guardava no coração. Os pastores falavam a outros, e Maria falava consigo mesma sobre tudo o que estava acontecendo naqueles dias. E os pastores então voltaram, versículo 20, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Nesses instantes, nesses dias em que nos aproximamos do Natal, somos lembrados da mensagem do nascimento do Senhor Jesus. Sobre o fato de que é uma mensagem real, que foi pesquisada por Lucas, que foi presenciada por José e Maria, que foi também presenciada pelos pastores, que foi anunciada por anjos, anunciada por pastores pecadores, e foi meditada no coração de uma jovem piedosa chamada Maria. E a questão que temos para nós nessa noite é: como você reage ao Feliz Natal? Do que você está cheio ou estará cheio nesses dias em que somos lembrados do Natal? Cheios de panetone? De outras comidas típicas? Até mesmo de frutas desta estação? Ou estaremos transbordantes de alegria mais do que comida? Porque nós nos identificamos com esses pastores imerecedores de salvação, e Deus quis nos dar a conhecer, Deus quis nos revelar a respeito do seu Evangelho, dessa boa notícia que pecadores
pela vontade de Deus, não permanecem nos seus pecados com uma condenação, mas há esperança de salvação, mas que não é para qualquer um. Não é para aqueles que ouvem e têm informações sobre o nascimento de Cristo. Não é para aqueles que ficam admirados com a bela história que é contada. Não é para aqueles que acham bonito um bebê ser colocado numa manjedoura, mas é para aqueles que reagem à mensagem do Natal. A mensagem é o relato do nascimento de Cristo e os motivos pelos quais Ele veio para ser o Salvador do seu povo. Estes, assim como os pastores, assim como Maria, a admiração não é suficiente. Cabe ao Senhor Jesus mais do que admiração, cabe adoração. Buscar mais ao Senhor Jesus no dia a dia, não somente uma vez por ano, em dia de uma bela cantata, em dias em que família está presente, mas aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, como eu e você nessa noite, temos a responsabilidade de corresponder a ela. Os anjos adoraram, os pastores buscaram ao Senhor Jesus e o adoraram. Mais tarde, magos levaram presentes e o adoraram também. Mas Cristo foi perseguido também. Cristo foi negligenciado. Cristo foi desprezado em toda a sua vida. E a questão é como você reage a Cristo, que é reagir ao Natal. Você tem ouvido sobre a mensagem do nascimento de Cristo? Você fará assim como os anjos, que nem mesmo foram objetos, como dissemos na semana passada, da graça de Deus, mas mesmo assim ficaram admirados e glorificaram a Deus em uma só voz. Como os pastores que colocaram a busca de Cristo e conhecer mais sobre aquele menino prometido como prioridade, e o buscaram e o adoraram, e não somente isso, mas falaram a respeito dele, de tudo que tinham ouvido do Evangelho, de tudo que tinham visto acontecer diante dos seus olhos. Eu e você, mais do que saber informações sobre uma história, fazemos parte da história da redenção. Temos sido agraciados por Deus, porque Ele revelou sua salvação a nós, pecadores. Temos experimentado da bondade de Deus a cada dia das nossas vidas. Então, uma reação natural é que busquemos mais a Cristo, conhecer mais as suas palavras no nosso dia a dia, não deixar de congregar, mas priorizar momentos de adoração a Deus, que é o momento mais importante da nossa semana, o dia do Senhor, que não é nosso, quando buscamos a Deus. Mas quando sairmos daqui também, assim como os pastores, falemos a respeito do Evangelho que temos conhecido. E assim como Maria, meditando no nosso coração essa mensagem do Evangelho, sendo transformados por Ele. Que nessa noite, quando consideramos a respeito desse grande Rei de amor, que sendo Deus, encarnou, assumindo forma de servo, humilhou-se, tornando aquele menino, e haveria de se humilhar mais na cruz do Calvário. E tudo que Ele fez, por que não entregar nossas vidas a Ele? Buscar a Cristo como prioridade e falar a respeito do Evangelho, para que outros também se admirem com a mensagem do Evangelho, adorem como os anjos e também proclamem a respeito do Evangelho da salvação que nos foi revelado. Que nesses dias possamos falar com todo sentido: Feliz Natal. Porque o Natal é motivo de alegria para nós, redimidos por Cristo. E que aproveitemos as oportunidades que tivermos com familiares, com amigos, para falando a respeito do Natal, do nascimento de Cristo,
outros possam também reagir assim como os pastores, como Maria, como os anjos e como eu e você também. Que Deus os abençoe. Amém.